Está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. São 8h06, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. A presença do advogado, procurador do município, Arthur Guzmão. E eu queria, essas perguntas muito polarizadas demais, eu prefiro até evitar. Porque sempre tem aquela história, quando um casal se separa, a culpa nunca é só de um. Muito raro. Cada um tem uma participação na culpa, tem uma dosagem na culpa. E isso é uma coisa que falta, às vezes, ao perdedor. De uma maneira geral. Né? Autocrítica. Tentar, por que eu perdi? Será que eu vou culpar, como disse o Ciro Gomes, né? Será que eu vou culpar todo o povo, 60 e tantos % que votaram no candidato que se elegeu? Vou dizer que todos são fascistas, todos são movidos pelo ódio? Claro que não. Tem gente de bem, né? Com certeza, muita gente de bem. Gente que estava cansada de corrupção. A corrupção, você falou, a corrupção. Gente que diz que corrupção não mata. Mata sim, mata de fome porque não tem alimentação, mata no hospital, né? Porque não tem remédio, né? Mata porque, por exemplo, tinha uma senhora que estava aguardando uma decisão do Supremo em relação ao medicamento dela, que ela entrou na justiça e perdeu, foi ao Supremo. O Supremo não julgou, mas julgou 300 habeas corpus do Lula antes, e ela morreu porque não teve uma decisão em relação ao seu medicamento. Então, eu ouvi outro dia um vídeo antigo de uma pessoa que eu conheci pessoalmente, que eu achava um gênio, foi um dos meus ídolos final dos anos 60, na minha época de início de faculdade, que era o Milor Fernandes, que foi um dos fundadores do Pasquim, que foi um jornal de esquerda mais interessante, mais inteligente na nossa época de faculdade. E o Milor Fernandes perguntaram a ele numa programa na televisão, Roda Viva, se não me engano, perguntaram para ele assim: por que você brigou com o Chico Buarque? Porque o Chico Buarque é o símbolo da esquerda, né? Da inteligência da esquerda. Ele falou: olha, eu não briguei com o Chico Buarque. O problema foi o seguinte: os defeitos do Chico Buarque que me afastaram dele. E o repórter insistiu: que defeitos? Aí ele falou assim: eu não confio no idealista que lucra com seus ideais. Essa frase é célebre, né? Muito Essa frase é célebre e é a pura verdade. Hoje em dia, talvez, a gente está confundindo, misturando, né? Eu tenho um ideal, mas quero tirar lucro e proveito com aquilo, né? O ideal tem que estar acima, né? O ideal é algo que se sobrepõe às outras questões, né? É ideal. E né? que quando você se beneficia do governo para o benefício, usando a mesma palavra, né? Se beneficia do governo em benefício da sua profissão, do seu show, você invalida a sua luta. Os benefícios, os ganhos são consequência, né? Você trabalhar bem, de você ter um talento, mas não que você una aquilo, né? Você faça aquilo ali como uma ponte, né? Exatamente. Mas então, Arthur, queria falar um pouquinho, se a tosse deixar, queria falar, vou pedir que você fale mais exatamente. Primeiro que é mais interessante ouvir você do que ouvir a mim. Segundo, né?
o bem que você faz aí através do rádio, né? Da comunicação. Não sei se você tem a noção, né, Marco Antônio? Cada manhã você no rádio, os outros radialistas de outros prefixos também, né? Como preenchem vidas, né? Como aquele que está lá em casa isolado, sozinho, né? Muitas vezes ouvindo o rádio, né? Como aquilo da vida, uma música que você escolhe com carinho, né? Uma mensagem, uma experiência de vida. E aí você me permite, até antes de entrar na pergunta, uma emoção assim, ouvindo para cá hoje, né? Eu sou um amante de rádio, né? Desde novinho, gostava de ouvir a Rádio Globo, assim, com 10, 11 anos, aquela paixão toda. E hoje eu entrando aqui, né? A Folha FM, né? É a caçula do Grupo Folha da Manhã, né? É a caçula. E que bom, assim... Se bem que ela vem com a alma da Continental. Da Continental, 1270, né? 1270, era famosíssimo, anos e anos e anos. E vocês são, bom, aqui dando continuidade a esse nascer, que foi, a esse filho que foi a Continental também, que permanece no coração. E a gente lembra assim, quantos radialistas fizeram parte, né? Quantos operadores de som, quantas pessoas que tiveram sua solidão, né, preenchida por uma música bem escolhida, por uma ligação para o rádio, com uma manifestação de posição. E aí a gente vê rádio e jornal, né? A Folha da Manhã, né? 41 anos, né? 41 anos. Como fez história, né? Eu e a Luísa temos a mesma idade, quase, eu tenho 48, acho que a Luísa 47, 46. Nós éramos meninos, né, com 8, 7 anos, quando a Folha nasceu. E até hoje lá em casa, meu pai não é assinante, mas todo dia o jornaleiro, né, da banca de jornal, vai lá entregar o jornal. E a gente fica pensando assim, como fez parte e faz parte da nossa vida, né? Como a imprensa bem feita, a imprensa com caráter de contribuir com a informação, preenche as nossas vidas. E eu vim lembrando uma coisa, se me permite mais um pouquinho, né? Alguém pode falar assim, nesses 41 anos, qual a página da Folha da Manhã que te marcou mais, né? Eu não sei se as pessoas já pensaram nisso, né? Será que foi a página que falou que Campos ia ganhar dos royalties, né? A vitória do seu time, o posto. E eu estava lembrando uma vez, uma página linda, a primeira página da Folha, Mudinho, não sei se você lembra de Mundinho. Mundinho era um andarilho da cidade. Ele ficava andando pela cidade, aí ele falava assim, Dona Maria... E a mãe dele ficava depois procurando ele pela cidade. Era uma figura mística de Campos, né? Eu conheci o Rosinha. Rosinha. Aí eu vou entrar nessa segunda página também. Mas o Mudinho era muito interessante. É bom que esse segmento a gente vai falar de Campos. E ele, né? O Mudinho era uma figura muito assim, coisa. E era um andarilho excluído. E um dia a Folha da Manhã, quando ele faleceu, a capa foi a foto dele e um texto lindíssimo. Naquele dia eu chorei. Naquele dia eu senti o jornal não uma página de papel vazia, mas vida. Ou seja, uma imprensa que noticia as notícias importantes dos poderosos, dos famosos, né? Porque são notícias, mas também pegam as pessoas simples. Como você bem falou, Rosinha, né? Que vendia aquele bilhete, né? Era uma figura que dava um bom dia, sempre sorridente. Adeuzinho para todo mundo. Então, é um jornal, assim, lindo. E o Dom Rifan, você falou, no enterro do Mundinho, ele estava lá encomendando o corpo da alma do Mundinho. Foi lindo aquilo, né? Uma pessoa do povo, uma figura que muitos faziam chacota, né? Mas que representava a nossa história aqui também, faz parte da nossa cultura. E o jornal não se curvou, né? Não se furtou a estampar na primeira página. Então é bonito você ver uma imprensa informativa, né? Ver um grupo que cresce, que se fortalece na caminhada. Eu acho, Arthur, que um jornal de uma cidade, de uma comunidade, seja ela grande ou pequena, ele tem uma importância fabulosa. Eu morei numa cidade nos Estados Unidos chamada Bristol. Tem várias. Tem Bristol, tem umas 3 ou 4 nos Estados Unidos. Mas essa fica no estado de Connecticut, que é pertinho do estado de Nova York. Tem Bristol na Pensilvânia, tem Bristol em Rhode Island, tem Bristol na Inglaterra, lógico. Tem a cidade, Bristol deve ter 30 mil habitantes, se tiver. E tem um jornal, Bristol Press. Claro, né? Todo jornal... Cidade americana, que tem uma rua chamada Main Street, que é a tradução literal, é a rua principal, ela é pequena. Porque nenhuma cidade grande tem Main Street. Não. E o jornal Bristol Press fica no Main Street. E eu me lembro que a empresa que eu trabalhava, que era a ESPN, um canal de esportes, foi criada naquela cidade, inclusive era a grande história da comunidade, né? Sonho de quem nasce ali é trabalhar na ESPN um dia. Fez um evento de beisebol para a garotada e tal, e me perguntou se eu não queria desenhar, fazer umas caricaturas lá no desenho, lá no evento. Eu fui, lógico, funcionário da ESPN, claro que eu ia fazer. Eu gosto. E nessa saiu na primeira página do Bristol Press. Opa. A minha foto. Você não tem ideia. A repercussão, né? Da repercussão. Eu passei a ser uma personalidade na cidade, independente
De nada. Só porque eu saí na página do Bristol Press. Você vê, marca a vida das uma pessoas, cidadezinha né? pequena de 30 mil habitantes. E eu vejo a importância do jornal na medida em que você... o jornal antigo, o jornal velho, né? Que, por exemplo, usava-se para embrulhar a carne. Você pegava aquele jornal com a carne embrulhada, não importa, você lê. Chama Você atenção, lê, né? você lê, a notícia tem 3 meses. Uma curiosidade, mas você né? lê. Verdade. Você lê. A reação imediata de qualquer pessoa quando pega um jornal, uma revista, um jornal mais, é ler. Não importa se aquela notícia ele foi de 2 meses registra a história, atrás. né, Marco Antônio? Pois como é. A gente falou aqui de páginas que me marcaram, né? Eu falei do Mundinho, você falou da Rosinha. Quer dizer, como a história, que senão a história se perde. A gente precisa documentar isso, né? E o jornal, aquilo é interessante. Eu não preciso concordar com a opinião dele, né? Pode ter um editorial do jornal que eu não concordei, pode ter uma interpretação de uma coluna, um artigo, mas eu vou ter o quê? Um conflito apenas, uma divergência de ideias, mas eu vou respeitar também essa opinião, né? E a imprensa, por trás de tudo, tem o quê? O conteúdo de ser um instrumento da liberdade, né? A imprensa incomoda muito porque ela fala o quê? Verdade. Ela denuncia as corrupções, porque corrupção sempre teve no nosso país e em outros países, mas muitas vezes a imprensa já foi tolhida, né? Foi uma imprensa mais amordaçada. Hoje, quando se vê tanta corrupção, tantas mazelas, é porque a imprensa é uma imprensa livre. E a gente, gostando ou não dela, aceitando ou não um artigo, um editorial, né? Mas a gente tem que sempre defender o exercício livre da imprensa, porque ela bem informa, né? Ela faz uma sociedade mais forte, mais viva. Exatamente. E aqui a gente volta àquela história. A denúncia da corrupção, ela é fundamental, né? Quem não gosta, quem sofre a denúncia, né? Mas a gente, como lógico. sociedade, a gente quer ver a apuração. Lógico, apurando, né? Tendo o julgamento correto, né? A investigação correta, o devido processo legal, o contraditório, que são os pilares da democracia e do Estado democrático de direito, né? Bom, então eu queria falar um pouquinho com você sobre a nossa cidade. Quer dizer, a minha cidade eu não nasci em Campos, mas sou filho de campista, casado com campista. Está aqui, né? Estou aqui, vivo aqui. O que nós temos é o presente, né? Exatamente, é hoje, né? Hoje você é campista, né? Exatamente. E meu neto é campista. Então, como você vê a situação de Campos? Aí vamos falar um pouquinho de política, um pouquinho da situação atual. Campos teve momentos financeiros ótimos, economicamente muito bem, por conta da vinda dos royalties, que trouxe uma participação e a gente vê hoje com tristeza que não se deixou um legado, não se aproveitou. Muitos gastos foram... É que nem aquela história do homem rico que passa a vida, quando chega na velhice... Não guardou nada. Não guardou nada, jogou tudo fora. E a gente sabia desde o início, todos sabiam desde o início, que isso era finito, né? Que isso teria um fim um dia. E, além do mais, tem outros detalhes, que, por exemplo, o petróleo ele gira em função do dólar... O barril já custou 120, já custou 10. As oscilações. Exato. O que Campos recebeu, até Cristiano Abreu Barbosa comentou essa semana no jornal, fez um artigo. Muito bom aquele artigo dele. Né? Muito bom, né? sobre a participação especial, caiu de 60 e tantos para 20 e poucos milhões. Isso é uma diferença muito grande. Né? É igual aquele que ganha 30 mil reais de salário, né? E amanhã passa a ganhar 10. Ou né? você corta alguma coisa, ou você redesenha todo sua vida financeira. No cheque especial, né? Ou você vai entrar no cheque especial e não vai sair nunca mais. Bola de neve. É bola de neve. Então, como você vê isso? Como você vê o governo Rafael Diniz? Como você vê a polarização que a gente está percebendo para a eleição de 2020, os pré-candidatos, muito cedo, muito antes, né, lançando candidaturas. Você, sob o ponto de vista também do procurador, eu queria também que você falasse um pouquinho qual a função de um procurador de um município. Mas antes, Marco Antônio, né, quando você falou aí da questão
do nosso município, né? Eu também sou apaixonado por Campos, né? Nasci aqui, 48 anos nessa cidade, espero morrer aqui. Sou aquele bairrista mesmo, né? Com certeza. E aí a gente fala assim, Campos está doente? Está doente. O Brasil está doente? Está doente. O estado do Rio está doente? Está doente. E é hora então de eu ir para Portugal? É hora de eu mudar de cidade? É hora de eu mudar de estado? E aí a gente traz uma reflexão para a família. Se seu pai está doente, você abandona seu pai? Você deixa seu pai no meio do caminho? Não, é a hora que eu tenho que dar mais amor ao meu pai, dar amor à minha mãe que está doente. E assim é com a nossa cidade também. Se Campos hoje está doente, né? Ela traz dificuldade, é a hora da gente o quê? Querer que ela melhore, fazer a nossa parte, né? E quando a gente fala em fazer a nossa parte, a gente pressupõe o quê? União. Né? Infelizmente a política acaba dividindo, ou seja, o governo A tem um projeto, quando ele sai, entra um governo B, tem outro projeto, não dá continuidade. Numa sociedade utópica, mas que a gente tem que acreditar que possa existir, é o quê? Governos que converjam sempre porque pelo bem comum. O bem comum hoje pressupõe o quê? Saúde de qualidade, educação de qualidade, segurança de qualidade. Isso são interesses do quê? De todos nós. Por isso a gente tem que acreditar sempre numa presunção de boa-fé de quê? Que os governantes querem o bem, independente das siglas partidárias, querem o bem. O problema é que é uma máquina muito grande, né? Campos hoje é 500, 600 mil habitantes, complexo, né? Com queda de arrecadação. E isso com certeza afeta qualquer administração. Mas eu acho que os homens de bem têm que estar sempre unidos, botando suas posições. Mas se o governo hoje tomou essa medida dos transportes, apoiar, tomara que dê certo isso, né? Das questões da saúde, muitas dificuldades. Mas o que pode somar? Quem é da oposição dá um projeto, quem é de outro partido também. Vamos somar esforços. Os médicos de Campos, a gente vê muito essa polêmica hoje atual, são grandes médicos, né? Nos hospitais públicos nós temos os melhores profissionais médicos, querem o bem. Eles estão divergindo nas questões orçamentárias. Como a gente crê também o quê? O prefeito quer o bem também. Então a gente tem que acreditar numa união. Que sem união, quando a gente tem só divergência, não vai dar certo. E esse quadro sucessório que você falou aí, né, já descontando, acho que a gente não deve antecipar. Mas é bonito ver também assim, pessoas já mostrando intenções, né? A gente vê o Rodrigo Bacelar, um jovem, foi até meu aluno na faculdade, né, um garoto bom. A gente vê o Vladimir, aí, um jovem também despontando na política, com as suas ideias próprias, querendo. O próprio Rafael Diniz, né, com suas dificuldades, mas lutando. É um homem de bem, um homem cristão, enfim. Então nós temos vários, o Gil Viana, né, um deputado também bacana, ligado às áreas de segurança. É bom esse debate, mas não um debate no sentido de desfazer do outro ou de predominar o eu, mas predominar ideias que somem e que sejam aproveitadas por todos. Você sabe que eu tenho notado uma coisa que, se eu tivesse poderes, colocar até na própria lei orgânica do município, ou na Constituição que seja, se obra iniciada por um prefeito tem que ser terminada pelo outro, porque o que nós vemos... Não é do prefeito A, do prefeito B. Pois é, o que nós vemos em cidades, e eu não posso falar só de Campos... Era a época do Brizola, o Brizola fazia CIEP, Moreira Franco entrava, aí mudava, não fazia mais CIEP, aí Moreira saiu, entrou o Brizola de novo, aí volta, aí você dá descontinuidade. O que é bom, aproveita, né? Mas parece que é o contrário, parece que é o contrário, parece que a oposição... São os ecos, né? Parece que a oposição, ela quer a destruição da cidade para ela poder vir com o seu discurso de reconstrução. Acho que o debate não tem que ser isso, né? Apresentar ideias, né? Acho que esse é o debate que tem que ser fomentado, né? E que bom, e que o eleitor tenha a liberdade, né, de escolher, né, a melhor ideia, o melhor tempo. Você vê na Argentina, né? Foi o Kirchner, né, caiu, entrou o Macri agora nas prévias lá, o kirchnerismo voltou, quer dizer, então tem essas oscilações, o governo é isso, é fazer o bem, não foi aceito, renova-se, né? Mas não que eu preciso também denegrir o outro, né? Entrar em aspectos pessoais, mas sim o plano das ideias, e ideias é o mais importante, para a gente poder realmente ter um aspecto crítico, mas vamos melhorar, isso aqui precisa melhorar, e a sociedade participar, né, Marco Antônio? A sociedade também precisa sair daquela posição de inércia, talvez a gente está com um sentimento muito de não acreditar, é um negativismo que mexe com todo mundo, não vai dar certo. Não, a gente tem que ser aquele homem e mulher da confiança, da esperança, não aquela esperança última que morre. Dom Paulo Evaristo Arnes, né, cardeal emérito de São Paulo, já falecido, ele falava, a esperança não morre nunca. Então a gente tem que crer na nossa cidade, crer no que pode melhorar, apresentar ideias. O bom da rádio aqui, né, hoje mesmo estão batendo papo, falando despretensiosamente, mas falando de ideias, de sonhos, né, falando de fé, de vida. Essa é a nossa história, né? Sonhar sempre com um dia melhor, um amanhã melhor. E cabe a cada um
ter a sua real consciência do que eu posso fazer, cada um nas suas limitações, nas suas áreas. E a gente presume que os políticos, né, têm uma boa intenção e cabe a nós também cobrar, assessorar, dar ideias, né, buscar discutir com ele no bom sentido na rua, enfim, participar. A gente é convidado a participar. Como você contribui, por exemplo, no teu trabalho como procurador do município? Verdade. A procuradoria, a procuradoria do município? A procuradoria é interessante, assim, né? Pessoas que não conhecem, né? Procuradoria do município, né? Ela representa judicialmente e extrajudicialmente o município. O município, né? Ele precisa de quem? De um procurador para poder ajuizar as ações, fazer as defesas. Então nós temos assim um corpo jurídico bacana, e eu sou suspeito porque os amigos, né, que trabalham lá, pessoas do bem, né, advogados assim da mais alta capacidade e que lutam, né, porque a gente defende o quê? Tanto na área civil, trabalhista, na área tributária, é uma multiplicidade de assuntos e processos. Por exemplo, a dívida ativa, né? A dívida ativa é cobrar o IPTU, cobrar os impostos, porque a arrecadação do município provém prioritariamente, originalmente, desses recursos, né? Então nós temos milhares de ações que ficaram muito tempo represadas. Hoje nós temos um juiz numa vara especializada da dívida ativa, então esses processos estão andando. Eu sei que a população muitas vezes fica assim, mas não precisa cobrar, porque o IPTU, os impostos sobre serviço, são que dão a arrecadação municipal. Como também tem a defesa. Vamos supor que amanhã uma ambulância cause um acidente. Aquela pessoa que foi vítima entra com uma ação em face do município. Então o procurador também faz essa defesa, na área trabalhista, né, das contratações também. Então é um grupo muito bom. E eu fico muito emocionado assim, de falar dos meus colegas lá, né? Muitas vezes um cálculo, na hora de fazer lá uma defesa, né? 10 mil, 5 mil, parece pouco. Mas aí você procura fazer um embargo, fazer aquela defesa, porque você tem a noção de que aquele dinheiro é do contribuinte. Então nós somos um corpo, assim, como você falou, concursado, né, um grupo dividido por áreas especializadas, e temos o nosso procurador-geral. Hoje é o doutor José Paz Neto, né, tem os subprocuradores também, que são escolhidos aí não por concurso, por livre escolha do prefeito. E muito importante isso, né? O prefeito tem aquele procurador de confiança. Então tem esse grupo todo que trabalha nessas questões diuturnas, né? E o procurador-geral e o subprocurador. E graças a Deus nós tivemos sempre bons procuradores, né? O doutor Matheus no governo passado, o doutor Francisco, o doutor Fabrício e hoje o doutor José Paz Neto, né? Que procuram sempre fazer o melhor, né? A gente percebe isso. E alguém fala assim, mas o procurador municipal é obrigado, né, a fazer uma coisa errada se o prefeito mandar? Nunca. Nesse período todo, né, a gente tem muita independência no trabalho, né, de fazer as cobranças, fazer as defesas que surgem, a relação com o funcionário, né, no município tem milhares de servidores públicos, então eles têm direitos a férias, gratificações, uma insalubridade, alguma coisa que ele questiona lá num processo administrativo, o procurador também vai dar o parecer nas licitações. Então é uma gama imenso de processos e assuntos, né? E esse corpo jurídico é muito legal, o pessoal comprometido, né? E que acho que a maior qualidade, né, tirando o aspecto técnico, é a questão da honestidade. Até hoje a gente nunca viu ninguém envolvido com nada de corrupção, né, com má fé, cada um na sua luta, né, com seus erros e acertos comum na nossa questão humana, mas sempre procurando fazer o melhor. Esse fato que você citou sobre IPTU, tem uns comentários de campos, né, muito interessantes. Eles são de imóveis, terrenos, casas, né, que ficam anos e anos e anos e anos em brigas de herança. Né? E que ninguém paga o IPTU. Os herdeiros muitas vezes não têm nem condições de arcar com aquele IPTU, né? Como que o município, porque isso é uma fonte de renda importantíssima, essencial. E aí nós temos aquela diferença que o pessoal falava na história da desapropriação. Vamos supor que um terreno ele poderia ser de interesse para uma construção de uma creche, alguma escola. Coisa. Mas esse terreno pertence a 20 pessoas. Nunca ninguém abriu o inventário. E tinha aquela história também do valor venal e do valor real. As pessoas, quando compravam um imóvel que valia, por exemplo, 300 mil, queriam botar o valor venal de 150 ou 100 ou 50 para pagar um imposto menor. Aí se tem o terreno, como é que é? Se a prefeitura vai e desapropria, ele vai receber sobre aquele valor pequeno. Né? É verdade. Né? Eu acho que isso deu uma corrigida. Na hora que você perde, você reclama, né? Na hora que perde, reclama. Exatamente.
Como é que vocês têm enfrentado isso? Porque realmente você dirige em campos, o que você vê em ruas boas, casas destruídas, caindo aos pedaços, acabadas. Verdade, abandonadas, né? Esses imóveis, né? O fim deles é a penhora, né? Penhorar um bem, né? Que você, quando não há o pagamento, né? Aquilo ali vai gerar uma penhora e o imóvel ser transferido até para o município, né? E o município, ou seja, os bens também indo a leilão. E quando você falou em desapropriação, tem uma coisa interessante, Marco Antônio, que a desapropriação, o poder público, ele tem uma supremacia sobre o interesse particular. Se ficar comprovada aquela necessidade daquele bem, né, a finalidade, e o preço, como você falou, é um preço hoje, pela lei, não fica muito esse livre-arbítrio, não. É feito perícia. Ou seja, tem laudos, né? Eu falei, isso mudou. Imobiliários. Então, você tenta chegar a um preço. Então, você não vai obedecer aquele venal e nem também um chute, né? O dono fala, minha casa custa 500 mil. Não, vai ter que ter laudos, né? De preferência ali, de pessoas corretoras, né? 2, 3 laudos, e o juiz vai chegar a um critério justo. Então, a questão de desapropriação hoje, ela avançou, né? O município tem que fazer um depósito prévio, tem um preço justo, né, de mercado, enfim, equilibrado. Mas essa supremacia do poder público, ela existe, você entendeu? O particular, mesmo querendo ficar com a casa ali, se for do interesse público a finalidade, com certeza o município vai conseguir judicialmente. Mas aí eu pergunto, vou especificar bem a pergunta. A família briga, 20 pessoas da família brigam na justiça, digamos, aquele bem. Aquele bem, ele interessa ao município por alguma razão, aquele espaço. O município pode, por decisão dele, decisão judicial, tá bom, esse bem, tem 20 pessoas lutando por esse bem na justiça. Esse bem vale 500 mil. Então vamos fazer o seguinte, abrimos uma conta, depositamos esses 500 mil, a família continua brigando pelos 500 mil que estão depositados na conta e não mais pelo terreno. Com certeza. Isso é possível ser feito? Acho que você, assim que... Você, como apresentador do programa e locutor, né, já deu a solução jurídica, né? Saiu muito bem como advogado. É por aí a coisa, né? O município vai instalar um processo administrativo para desapropriação que vai entrar na via judicial e vai depositar o valor, né, pré-fixado, e esse valor vai cair na conta e eles vão dar continuidade ao inventário para dividir o apurado, né? Aí não mais discutindo o imóvel, porque o imóvel já passa a pertencer ao domínio do município, mas sim ao valor que foi depositado. Caso eles não concordem com o valor, né, acho que foi a menos, né, aí cabe, né, através de advogados, eles questionarem e apresentar um laudo contrário para tentar valorizar, né, o imóvel. Você vê como é que... Mas você deu a solução, você está muito bem juridicamente, parabéns. Bom, Arthur, foi uma experiência ótima conversar com você. Aprendi muita coisa. Bom demais. Aprendi muita coisa. A gente conversando aqui despretensiosamente, né? Falando pois da vida. Não sei se esse era a ideia da trilha da entrevista inicial. Mas eu acho que a gente... Mas a gente se deixou levar pelo coração, né, Marco Antônio? Quando o coração vai conduzindo, né, eu acho que a coisa sempre termina bem, né? Muitas vezes a gente planeja, né? Eu mesmo vim para cá pensando, de repente, o que seria. No final, tudo é diferente. Aliás, essa é a nossa vida, né? Como a gente se preocupa, né? Se preocupa com o dia de amanhã, com o que vai acontecer no futuro. Mas por mais que a gente se preocupe, nunca acontece da forma que a gente pensava. Você já pensou nisso? Os problemas, os medos que você tinha 10 anos atrás, você olha para trás, já não são mais os mesmos medos. Por isso que a gente tem que acreditar, né, nessa coisa do coração, acreditar nos desígnios de Deus, né? Colocar nossa vida mesmo assim na providência, né? É isso que está faltando, a confiar na nossa cidade, acima do prefeito, acima dos governantes, mas acreditar nesse poder de Deus também que move, né? Move corações, que vai nos convertendo, modificando o nosso atuar, e acreditar sempre num amanhã melhor. Acho que a grande esperança e grande finalidade aqui nesse bate-papo todo nosso é isso, é pregar. Existe um amanhã melhor, né? Cada um fazendo sua parte, cada um confiando, crendo. A Folha com sua missão, você apresentando com sua missão, os jornalistas, né, o operador de som, que no fundo cada um tem o seu papel, né? O bacana da sociedade, da engrenagem, é que cada um tem uma missão. Do gari, do professor, do médico, cada um tem o seu valor. E a gente tem que respeitar essa dignidade humana. Fazendo isso, acho que a gente constrói uma sociedade bem melhor.
Arthur, muito obrigado pela sua visita. Eu que agradeço, né? Peço desculpas aos ouvintes aí, muitas vezes cansados, enfim, mas é tão bom, né, esse convívio, né? Não, a gente muitas aqui no rádio não tão sabe, rápido, né? Passou tão rápido. Ficaríamos amanhã toda, né, conversando. Ficaríamos sobre a vida, conversando, com certeza, tantos amanhã assuntos toda. bons. Mas foi muito bom agradecer ao Luísio, né, um amigo querido, não pôde estar presente, um irmão, né, de infância, de histórias vividas, de boemia, de partilhas, de poesias, enfim. A Luísio é uma bênção, né? Agradeço a ele, na figura do Ícaro, que presente também, o filho dele, né? Lembrando do saudoso seu Aloysio, né? Que foi muito querido conosco, Dona Dibo, Cristiano. Esse, como diz uma pessoa, a Luísa que fala, sabe quem é que falava? Esse tinha muita história. É verdade. E no fundo, né, Marco Antônio, bonito ver isso. Eu estava analisando meu pai é um médico aposentado da cidade, tem 88 anos, foi, né, amigo do seu Aloysio também. Aí um dia eu pensei assim, pai e mãe não deixam herança material. Você falou aí de inventários, né, terreno. No final, você falou brigas, divergências. A grande herança que um pai e uma mãe deixam é o exemplo, né? É o testemunho, são as lições, o exemplo, a história. E a gente vê hoje na vida muita gente se substituindo, né? Trabalha-se muito, não tem tempo para um filho. Aí deixei um apartamento, deixei uma casa, deixei um carro, né? Isso aí, o tempo destrói, a chuva acaba, o fogo queima, mas o que você deixar de amor, né, os momentos vividos ao lado do seu filho, da sua família, é isso que vai ficar, né, é aquilo que fica impregnado na alma. Então a gente tem que ficar muito antenado com isso. O que é o essencial e o que é secundário na vida? E o essencial, com certeza, é o amor, é o conviver, é o bem, é a fraternidade. Bom, eu agradeço mais uma vez a presença do Arthur, portas abertas na Folha FM, quando você quiser. Sou fã de vocês. Muito obrigado, muito obrigado. E nós vamos a um intervalo e já voltamos, porque eu quero que a nossa jornalista Paula Vigneron nos traga o direto da redação. Daqui a pouquinho, fique ligado na Folha FM e nós teremos um show de música para você até o meio-dia. Chegou o Camarão Select.